Bem, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa palestra de sábado à noite e é com grata satisfação que nós realizamos essa atividade, porque, na verdade, nós acabamos recebendo muito mais do que a gente pode, muito mais do que a gente efetivamente vem trazer aqui. Então, tudo depende da nossa disposição, da nossa vontade. Por muito tempo, eu participei de cultos religiosos e eu sempre achava que era a pessoa que estava lá do outro lado que tinha que me proporcionar um bem-estar, um grau de elevação moral, espiritual, para que eu me sentisse pleno. Hoje, nas lides espíritas, é que eu entendi que sempre o agente do nosso bem-estar somos nós mesmos. A nossa disposição em ler, em aprender, em buscar, em receber, é que é boa parte daquilo que a gente vai receber. A outra pessoa, normalmente ele é o agente. Simplesmente ele está ali como aquele que vai nos ajudar. Mas a maior parte é nossa. Como daquele que quer dar, mas para que nós recebamos, é necessário que estendamos a mão e acolhamos aquilo que estamos recebendo. A nossa satisfação ao receber daquilo depende, é claro, dos meus objetivos, das minhas necessidades. Então, às vezes, alguém me oferece alguma coisa, mas como eu quero algo mais, algo melhor, algo que está além daquela capacidade, eu não vou me sentir satisfeito. Cabe a gente também um pouco de humildade e buscarmos, desde as pequenas coisas, a satisfação do nosso íntimo. Infelizmente, aquilo que nós desejamos, muitas vezes, o outro não consegue nos entregar. Mas, como eu disse, o fato de nós querermos, buscarmos, sintonizarmos, é boa parte daquilo que nós precisamos. Certo? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho e ainda estamos falando, dos falsos profetas, e hoje nós vamos ver a instrução dos Espíritos acerca desse tema. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas das figueiras que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizei, nada de puro pode sair de um tronco mau. Ou seja, é uma árvore boa, e por isso deu frutos saborosos. Mas por que é que Jesus está nos trazendo essa informação? Meus amigos, tudo evolui. Depois de Jesus, muitos povos perceberam que a questão religiosa, por ser algo inerente ao ser humano, porque nós buscamos o divino por natureza,
era algo que poderia ser explorado. Muitas pessoas, ao adentrarem nesse campo da fé, elas conseguiram fazer fortunas. E mais do que isso, passaram a ter poder de controlar as pessoas. Então, a questão da fé sempre foi algo a ser analisado, a ser entendido, e o que todos esses que controlam pessoas, que buscam coisas que não se remetem apenas ao amor ou a Deus, essas pessoas procuram nos escravizar em determinados conceitos, em determinadas ideias limitadas e que nós não podemos ultrapassar. Se nós utilizarmos o nosso raciocínio, normalmente nós vamos colocar em xeque aquelas observações. A doutrina espírita vem nos estimular ao estudo, a busca da verdade. Por isso que para Jesus, nesta fala dele, não basta só que alguém diga assim: olha, eu sou o Cristo e estou aqui, ou o Cristo está ali, ou o Cristo está acolá. Não basta só isso. É necessário também que nós busquemos observar aqueles que dizem ser o Cristo ou estarem agindo em nome dele. E ele coloca aqui um exemplo da figueira, certo? Dizendo que de uma figueira má não saem bons frutos, e de uma figueira boa não saem maus frutos. Então o que nós temos que observar aqui são os frutos desta pessoa, aquilo que ele está fazendo, ou seja, as suas obras. E vamos continuar. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, sem apoio às palavras, eles juntam os atos, então podeis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Certo? Então aqui a doutrina espírita nos remetendo ao raciocínio, à busca da verdade. Mas desconfiais das palavras hipócritas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram em praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. E isso é importante, porque muitos se dizem donos da verdade. E o que é verdade é o que eles dizem. Então, ter muito cuidado com essas pessoas, porque normalmente elas querem vincular as pessoas às suas próprias ideias. Não. O Cristo não está aí, porque aquele que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando das rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte
Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Então, os nossos atos é que revelam a pessoa que nós somos. Já vi, já percebi, já presenciei várias vezes pessoas com um discurso, uma oratória de fazer inveja, né? De que nós buscamos de alguma forma nos espelharmos nele, nas suas falas, né? Na sua forma, na sua abordagem, mas que no entanto, nos seus atos, não são exatamente aquilo que falam. E aí nós temos que tomar este cuidado. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilação, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos transviados, que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, o Espírito, aqui ele termina, né, nos incentivando ao trabalho, à busca, à luta, por vencer as nossas dificuldades presentes. Ele nos fala, né, que os Espíritos, ao nos revelarem o mundo espiritual, a eternidade que nos aguarda, ele diz que quanto mais cedo nós entendermos essa relação com o Pai, com a vida eterna, mais cedo nós estaremos aptos a retornar ao plano espiritual e deixarmos, digamos, a vida complicada como nós a vemos. E ele diz que quando nós compreendemos a verdade trazida por Jesus, nós já conseguimos vislumbrar o que seria esse futuro radioso, o futuro espiritual. Nós temos que deixar para trás alguns conceitos ou preconceitos que nós temos, que faz com que a nossa vida às vezes seja perturbada, conturbada. Nós acabamos, em virtude da nossa sintonia, vislumbrando muito o mal que perambula no planeta Terra. E por sintonizarmos pouco ainda com esse bem radiante, poucas coisas boas conseguimos ver. Então nós temos que nos analisar. Se porventura eu vejo um mundo em destroços,
um mundo que não presta para nada, um mundo que eu quero de qualquer forma abandoná-lo para que eu possa ter uma vida melhor, é sinal que eu ainda estou sintonizado com todas essas coisas ruins. No entanto, se eu vejo ou procuro perceber um mundo que tem coisas boas, coisas que, digamos, são edificantes, coisas que são pelo menos promissoras de um futuro melhor, eu consigo ver a beleza das coisas, eu consigo ver pessoas que mesmo a partir dos seus problemas, dos seus conflitos, lutam por superação. Se eu começo a vislumbrar isso daí, eu estou vendo exatamente o que é a Terra, uma escola de aprendizado, aonde nós devemos buscar a melhoria, a paz, a harmonia, a fraternidade. Como? De várias maneiras. Basta que eu abra os meus olhos para perceber as coisas. Muitas vezes eu quero que alguém bata a minha porta, para que me dê a oportunidade de fazer algo melhor. Mas às vezes essas pessoas ou essas oportunidades chegam a bater a nossa porta, e nós entendemos ela de uma forma totalmente diferente. Se alguém que vem nos pedir um favor, a gente percebe um incômodo, uma dificuldade. Se alguém nos oferece um trabalho, cansaço, exploração. Se alguém nos oferece, digamos, uma coisa harmoniosa, bonita, perda de tempo, desnecessidade. Então eu quero coisas boas, e muitas vezes eu peço que elas batam a minha porta, e algumas vezes ainda elas batem a nossa porta, e nós não conseguimos perceber. Devemos então buscar na leitura, na oração, nas boas relações, na casa espírita, na convivência fraterna, estarmos sintonizados com essas forças superiores, para que nós entendamos realmente essa mensagem do Cristo, para que nós consigamos estarmos sintonizados com todas as oportunidades do mundo, para que nós cresçamos. Então, meus amigos, os Espíritos vêm justamente nos orientar neste sentido, de analisarmos aqueles que falam, aqueles que se dizem profetas, aqueles que indicam, saber quais as obras dele, o que é que eles estão fazendo, e se ele realmente serve para que eu o siga. A doutrina espírita, então, é esse nosso instrumento de elevação. Ela nos ajuda a refletirmos sobre nós mesmos, sobre o nosso caráter, sobre nossa conduta. E aí, para fechar, eu gostaria de fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, que eu acho bastante pertinente. Conflitos. Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis uma palavra, uma atitude ligeira os trai, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas
à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram inimigos no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo as causas indesejáveis de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha contra a aspiração bruxuleante do bem. No dia que passa, levanta-se a pesada barragem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, meus amigos, quando nós começamos a entender as palavras de Cristo, a entender a nossa relação com a espiritualidade, com a eternidade, com Deus, e percebemos basicamente que temos que fazer alguma coisa de modo próprio, de vontade própria, pelo bem nosso e da comunidade. Nós acabamos por encontrar dentro de nós mesmos os empecilhos, os obstáculos, as dificuldades. Então, é necessário que nós continuemos a nossa luta, que busquemos superar esses nossos problemas e que é normal isso acontecer. O fato é que todos fomos criados simples e ignorantes. Estamos em vias de evolução, melhorando o nosso comportamento, buscando uma relação com o próximo que nos aproxima de Deus. Normal é observar que muitas das nossas atitudes ou sentimentos ainda são inferiorizados e que nós devemos lutar contra esses nossos defeitos, buscando colocar no lugar novas virtudes. Então, meus amigos, se estamos falando aqui, falamos de vários compromissos, de várias necessidades que temos, não é para que nós nos envergonhemos, nem tampouco para que desfaleçamos diante dessas grandes necessidades. Há necessidade de que entendamos que esse é um processo necessário e que toda vez que abrimos mais a nossa percepção, evidenciaremos muito mais os erros cometidos e aqueles que ainda trazemos conosco. Mas é necessário de nossa parte esforço, dedicação, busca do conhecimento, de conhecer-se a si mesmo e o mundo onde nós vivemos e tudo aquilo que podemos fazer para melhorar. Esse era o nosso estudo da noite de hoje, né? Agradeço a todos pela paciência, por nos ouvir e suscito que reflexionemos sobre esse assunto que é importante para todos, para aqueles que estão na doutrina há pouco tempo, bem como aqueles que já estão há muito tempo, pois todos nós estamos aqui porque precisamos estar aqui, porque temos necessidade de crescimento e de aprendizado, né? Que Jesus esteja conosco.